Olá, pessoal! Eu sou a professora Cleide de Língua Portuguesa. Tudo bem com vocês? Alunos do 7º ano do estado do Paraná. Estamos aqui para essa aula maravilhosa, Semana do Conhecimento. E está aqui conosco a nossa intérprete, Elaine. Seja muito bem-vinda, né, a Elaine? Ok? Eu quero vocês todos comigo durante essa aula, que será muito legal. Vocês vão aprender muitas coisas legais nessa aula. E a temática dessa aula é um tema que vocês gostam muito, é história em quadrinhos. Quem não gosta de história em quadrinhos, né? Todo mundo adora história em quadrinhos. E eu tenho certeza que vocês vão amar essa aula. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de lembrá-los que vocês devem acessar o Classroom, não é? E realizar uma atividade marcando a sua presença. Marque a sua presença. As demais atividades, então, vocês devem marcar o dia na sua escola, tem o dia disponível. Os alunos que não têm acesso à plataforma e pode retirar a sua atividade lá, mas não deixe de fazer todas as atividades, ok? Mais um detalhe também, todo o material está disponível como todas as outras aulas. Estará disponível na plataforma para que vocês possam acessar, retomar a aula, verificar, fazer uma revisão. Combinado, turma? Então tá bom. Então nós estamos iniciando a nossa aula, que é a Semana do Conhecimento. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pega o seu material, tudo que você vai usar, né, aí durante a aula. Inclusive a sua garrafinha d'água, não é verdade? Para que você não disperse durante a aula, porque essa aula, ela requer muita atenção e nós temos muita coisa boa para oferecer a vocês, ok? Vamos lá? Então, nós temos aqui os objetivos dessa aula. Quais são os objetivos dessa aula? Ler textos que se apresentam no formato de quadrinhos, HQ, tirinha e charge. Analisar nesses textos a finalidade, que mais? O contexto de produção, a estrutura composicional. Muito bem, turma. Bem-vindo à Semana do Conhecimento. Lembra daquela semana que nós temos na escola, que é a feira de ciência? Então aqui nós preparamos e vocês já devem ter assistido outras aulas, como as aulas de língua portuguesa, que está aqui, língua inglesa, educação física e arte. Trabalharemos então a mesma técnica, galera, as histórias em quadrinhos. Preste muita atenção nessas aulas, pois a partir delas você construirá um produto final, uma tirinha, a qual enviará para avaliação de seus professores. Sua produção também poderá ser divulgada nas redes sociais da Secretaria Estadual de Educação. Aguarde as instruções que serão dadas no decorrer das aulas dessa semana e bons estudos. Olha só, então eu tenho visto durante as aulas de língua portuguesa na minha escola que muitos alunos amam história em quadrinho e, além do mais, gostam de produzir, desenhar. Olha aí, uma oportunidade para você produzir o seu material, a sua história e mandar para nós. Para quem que você vai mandar mesmo? Para a Secretaria Estadual de Educação. E você pode divulgar também o seu trabalho nas redes sociais. Então, olha, um momento oportuno para que você, né, faça aí um trabalho e mostre aos colegas, né, o seu trabalho, a sua habilidade, ok? Vamos lá? Você lê histórias em quadrinho? De quais personagens gosta mais? Olha aqui a imagem que nós temos. Nós temos aqui nessa imagem muitos personagens. Temos a Mafalda, que nós adoramos a Mafalda, né? O Garfield, o Snoopy e o Charlie Brown. E, além disso, nós temos aqui
os heróis, não é verdade? Aí nós temos aqui também a Turma da Mônica. Todos nós gostamos de história em quadrinhos. E você, claro, com certeza você gosta. Porque eu, professora Cleide, eu amo ler história em quadrinhos. Eu acho assim fantástico mesmo. Então, esse é um momento muito legal para a gente agora prestar bastante atenção na aula, porque você terá uma produção para fazer. O que são histórias em quadrinhos, então? Você já sabe, mas vamos retomar aqui para a gente conceituar. Mais conhecidas como HQS. Se configura como a arte de narrar história por meio de imagens e textos dispostos em quadrinhos sequenciais. Então, a história de quadrinhos, ela é sequencial na forma o quê? Horizontal. Essas histórias possuem narrativa, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho, ok? Final. Também utilizam-se das linguagens verbal e não verbal, bem como pode ser de cunho humorístico ou informativo. Então, você pode escolher se você quer escrever um texto, um quadrinho humorístico ou informativo. Para conseguir transmitir ao leitor a história desejada, os artistas se utilizam de vários recursos gráficos. Bora lá? São vários os estilos de HQS. Comics, ok? Conhece comics? Sim. Cartoons? Legal, né? Mangás, olha só que interessante. Muitos alunos conhecem, nós vamos ver durante a aula. E o graphic novel. Vamos saber um pouco mais sobre esses estilos ouvindo um especialista no assunto, o quadrinista Fúvio Pacheco. Esse quadrinista, galera, ele é aqui da região de Curitiba, paranaense, tá? Então, nós vamos agora ao vídeo, vocês vão assistir e prestar muita atenção na informação que ele vai nos dar. O quadrinista Fúvio Pacheco é coordenador, tá? Retomando, né? Da Gibiteca de Curitiba. Gibiteca de Curitiba. Um lugar fantástico que dispõe de um acervo de aproximadamente 35 mil títulos de todos os gêneros de quadrinhos. Olha aqui a imagem aqui do local, né? Onde ele trabalha e onde que está também ali todo o trabalho dele aqui em Curitiba, muito legal. Eu já fui nesse lugar, é fantástico, gente. Então, vamos ao vídeo? Vamos lá ouvir, prestar atenção para vocês aí saber alguma coisa a mais sobre o trabalho desse quadrinista, ok? Vamos lá? Existem no mundo 4 estilos de história em quadrinho, né? O estilo dos comics, né, o estilo que surgiu nos Estados Unidos, as graphic novels, né, também conhecidas, né, anteriormente como os gibis europeus, o estilo mangá e o estilo cartoon, né. A Gibiteca de Curitiba tem 35 mil quadrinhos aproximadamente no seu acervo. E a gente distribui esse acervo aqui no espaço com uma sala com o tema, com cada um desses temas, né. Então, essa primeira sala aqui é a sala onde a gente guarda os gibis americanos, né, os gibis dos super-heróis, né. Os gibis dos super-heróis, eles são conhecidos porque geralmente ele tem os personagens mais super, né, mais estereotipados, assim, mais fartões, e são histórias que elas não começam e terminam na mesma edição, geralmente ela é seriada, ela começa num número, continua na outra e tal. E, normalmente, os personagens são mais famosos que os autores. Até porque, normalmente, os autores são uma empresa, como o caso, por exemplo, da Marvel. Então, a Marvel contrata lá uma pessoa para escrever, uma para desenhar, uma para colorir, e acaba que fica todo mundo meio anônimo, certo? Algumas exceções, né? Então, acaba que o título fica o nome do personagem, não tem tanto destaque do autor, certo? O que é diferente das graphic novels, né? Essa sala que a gente está aqui agora, né?
tem as graphic novels. As graphic novels são revistas mais próximas do que é um livro de literatura, certo? Aqui os autores, normalmente, eles fazem, numa edição, uma história fechada. Né? A gente tem aqui um exemplo do Corto Maltese, que é um personagem famoso, mas normalmente não é assim. Os personagens não se repetem, cada história tem um personagem diferente e acaba que, no geral, né, o autor se torna mais famoso que o personagem, como é o caso aqui do Hugo Pratt, que fez o Corto Maltese, mas fez várias outras publicações, certo? Essa que é a diferença do graphic novel. E as graphic novels também são publicações um pouco mais adultas, geralmente tem um tema um pouco mais complexo e tal, diferente dos super-heróis. Na outra sala que a gente tem ali, a gente tem os cartoons e os mangás. Né? Os cartoons e os mangás são dois estilos. Né? Cartoon, a gente chama de cartoon aqueles quadrinhos em que a figura humana não é desenhada como é uma figura humana de verdade. Certo? Como é o caso dos heróis e do estilo americano, em que você desenha a figura mais realista. Né? Os cartoons você estiliza a figura humana, como é o caso da Mônica, certo? Que tem o olho que junta aqui, um com o outro e tal. Então você estiliza, daí a gente chama de cartoon. Normalmente os cartoons, eles são ou infantis ou cômicos, certo? Como, por exemplo, a revista Chiclete com Banana e tal, é um estilo cômico de cartoon. Né? E também naquela sala, como eu comentei, a gente tem os mangás, né? Que tem o exemplo do Naruto. O mangá é o estilo japonês, de quadrinho, né? Ele tem várias coisas muito específicas, por exemplo, você lê o contrário, né? A capa da frente é essa, aqui acaba a história, ela é toda lida invertida, em vez de ler daqui para cá, você lê de lá para cá, você lê no sentido contrário, ela sempre é preta e branca, né? Ela muito raramente é colorida, né? E ela tem todas umas especificações, assim, sabe? E é o estilo de quadrinho mais popular, né? Digamos assim, dentro de todos os modismos de quadrinho, né? É o que está mais em voga hoje em dia. E aqui, nesse último cantinho, a gente tem os quadrinhos paranaenses, né? Que a gente tem uma produção bem legal de quadrinhos aqui na nossa cidade. Né? Aqui tem um exemplo, Bocas Malditas, que fala sobre lendas aqui da cidade de Curitiba. E a gente tem uma salinha à parte, onde nessa salinha a gente deixa os gibis raros, que são os gibis mais antigos que os anos 60, né? Em que lá você encontra, por exemplo, a revista Gibi, que até hoje em dia a gente chama Gibi de Gibi, porque era o nome dessa revista de 1920. E aí, galera, gostaram do vídeo? Sim? Prestaram atenção ali na fala do quadrinista? Vocês observaram que ele falou ali vários tipos de quadrinhos, né? O que me chama bastante atenção, o mangás, né? Que ele é preto e branco, tem muitos alunos que fazem esse desenho, eu acho muito top. Então, para a gente retomar, né, a nossa aula, e vocês prestaram atenção, claro, no vídeo, vamos pensar um pouquinho agora com esse quiz? Vamos lá? Qual é o nome dado às histórias em quadrinhos de origem japonesa, produzida apenas em preto e branco e que devem ser lidos da direita para a esquerda? Na letra A, comics, letra B, cartoons, letra C, mangás, letra D, graphic novel. Essa é bem fácil, né? Muito fácil mesmo e vocês vão acertar e já retornamos para conferir a sua resposta. Ok, turma, vamos conferir a resposta.
Mangás, é a letra C, claro, olha só, né? Que maravilhoso esse desenho aqui, tudo em preto e em branco, né? Como ali o quadrinista explicou. Muito bem. HQ, tirinha e charge. Em aulas anteriores, você já estudou sobre as diferenças entre HQS, tirinhas e charges. Desse modo, nos próximos slides serão apresentados exercícios de verificação, visando a retomada das características que marca cada um desses gêneros. Vamos lá? Então, aqui na questão de número 1, turma, vocês têm aqui uma imagem, né? Nós temos uma imagem que não tem como a gente ler e eu quero que vocês marquem a alternativa correta. Essa imagem apresenta um exemplo de letra A, HQ, letra B, tirinha, letra C, charge. Vamos lá? Conferir na resposta. E a letra A. Então, nós temos aqui HQ em estilo cartoon, desenhos com características exageradas. Percebem aqui na imagem? É uma narrativa sequencial, como nós falamos no início da aula, que pode ser curta, de uma única página, ou longa, várias páginas, tá? Então, curta, de uma única página, ou longa, de várias páginas. Curiosidade, o Gibi foi o título de uma revista em quadrinhos brasileira, cujo lançamento ocorreu em 1939. Veja só, há muito tempo. Graças a ela, no Brasil, o termo Gibi tornou-se sinônimo de revista em quadrinhos. A finalidade das histórias em quadrinhos. Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento, não é? Como forma de divertir e causar o humor. É muito divertido mesmo. Mas pode também ter cunho educativo. Concorda comigo? Sim, tem sempre alguns ensinamentos, transmitindo uma informação à população, como é o caso das famosas campanhas comunitárias relacionadas a riscos de doença, ao desperdício de água, aos problemas causados pelo trânsito, entre outros. Já viram assim? Sim, a gente já viu muitas histórias em quadrinhos, né, que retratam muito bem aí um cunho educativo. Questão de número 2, veja só. Então, nós temos essa imagem aqui, essa imagem é de uma cerimônia, né, de um casamento, e aí diz assim: e agora eu os declaro marido e mulher. Podemos atualizar podem atualizar os seus status no Facebook, né? Nesse caso aqui, nessa imagem, o que retrata essa imagem? Temos um exemplo de letra A, HQ, letra B, tirinha, letra C, charge. Vamos lá?
Vamos fazer a correção. Então, é a charge, sim. A charge faz uma sátira, crítica sarcástica de situações específicas, situadas no tempo e no espaço. As personagens da charge também podem ser personalidades públicas, ali, como nós temos ali a imagem ali do sacerdote, né? Pode ser o padre ou outro, né? Como um político ou artista também, por exemplo. Próxima questão de número 3. Esse texto se caracteriza como esse texto que está aqui nessa imagem. Olha só, tio Tubim, eu tenho tablet, iPhone, PlayStation e PlayStation 4 e laptop. O que você tinha com 7 anos? Piolho. Então, esse texto se caracteriza como letra A, HQ, letra B, tirinha, letra C, charge. Tirinha é a letra B, olha só, tá? As tirinhas apresentam-se como uma espécie de história em quadrinho mais curta e normalmente fazem críticas sociais, como está ali na observação. Com isso, turma, encerramos a nossa aula de hoje. O que nós estudamos? Característica e finalidade do texto, que se apresenta no formato de quadrinhos, tirinha e charge e estilos de quadrinho. E até a próxima aula, eu desejo a todos e a todas bons estudos e eu aguardo vocês na próxima aula para a continuação dessa temática. Até mais!